Comece agradecendo ao Senhor. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Marabababababababá. Recoboxarabacanterialababurrialabababá. Ele está aqui. Obrigado, Espírito Santo. Diga, tu és santo. Tu és magnífico. Não há outro como tu. Igreja, celebra aquele que vive para sempre. Celebra aquele que vive para sempre. Bem forte para Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Diga, Cristo vive. Cristo reina. Nós estamos do lado certo da batalha. Aplauda ao Senhor, igreja. Aplauda ao Senhor, igreja. Ele vive. Ele reina. Uau, 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 uau. Diga obrigado, Senhor. Vamos tomar assento. Vamos partir para a palavra de Deus. Amém? Hoje vamos falar sobre a comunhão com o Espírito Santo. Você pode repetir esse tema? Mais uma vez. Comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Esse tema, ele é tão importante porque ele vai tratar da nossa parceria com Deus. Glória a Deus. Então, 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, amém? Temos aí na nossa lição. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, ou com cada um de vocês. Nesse texto, nós temos as três pessoas juntas, amém? De Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Nós somos salvos pela graça. Está percebendo, igreja? João, ele disse que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Então, a graça de Jesus Cristo deve ser conservada no nosso meio. Aquilo que Jesus fez por nós tem que ser valorizado, tem que ser conservado. Glória. Depois vai dizer o amor de Deus. Aleluia. Deus amou o mundo. E aqui Deus está fazendo referência ao Pai. Amém? Jeová. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você percebe que o amor se doa. Segundo Romanos capítulo 8, ou capítulo 5, versículo 8, ele vai nos dizer que Deus provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus é um Deus que demonstrou o seu amor. Por isso nós lemos o amor de Deus. Mas ele não termina aí. Vai dizer o quê? E a comunhão. Diga comunhão. Comunhão. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Agora, essa palavra comunhão, quando nós estudamos ela na língua grega, que é a língua pela qual o Novo Testamento foi escrito, essa palavra é koinonia. Repita comigo, koinonia. O que essa palavra significa koinonia, que é comunhão?
Primeiro, parceria. Segundo, participação. Terceiro, intercâmbio. Então, quando a Bíblia está a dizer a comunhão com o Espírito Santo, ele está a dizer, primeiro, parceria com o Espírito Santo. Segundo, participação com o Espírito Santo. Terceiro, intercâmbio com o Espírito Santo. Agora, essa palavra parceria é o ato de participar, compartilhar por causa de um interesse comum. Há um interesse comum entre nós e o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos uma parceria com Ele. E a igreja primitiva, eles entenderam perfeitamente a parceria com o Espírito Santo. Eles perceberam perfeitamente a comunhão que eles precisavam ter com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, igreja, não há Bíblia. Sem o Espírito Santo, não há revelação. Sem o Espírito Santo, não há salvação. Sem o Espírito Santo, não há milagres. Você está percebendo, igreja? Então, a igreja primitiva, eles entenderam isso. Por isso, Paulo, ele descreve a graça do Senhor Jesus. E todos nós conhecemos sobre a graça. O amor de Deus, o Pai. E a comunhão do Espírito seja com todos vocês. Lembrando, igreja, Deus, o Pai, Ele está onde? Está onde? Deus está no céu. Sempre que o Senhor Jesus falava do Pai, Ele dizia, meu Pai que está nos céus. Você tem que ter essa consciência, Deus está no céu. Agora, Jesus, nesse momento, após a sua ressurreição, Ele também subiu aos céus. A Bíblia vai nos falar no livro de Lucas, após Ele ter dado o mandamento aos seus discípulos, os abençoou. E enquanto Ele estava com as mãos estendidas sobre os discípulos, Ele começou a ser elevado aos céus. Aleluia. Nesse momento, Jesus está nos céus e está sentado à direita do Pai. Está percebendo, igreja? Aguardando a ordem para Ele regressar, a fim de vir buscar a sua igreja. Então, nesse momento, quem está aqui conosco? É o Espírito Santo. Por isso, a palavra descrita é comunhão com o Espírito Santo. Porque é Ele que está conosco aqui. É Ele que foi enviado da parte do Pai para poder nos ajudar. Você está percebendo, igreja? E no decorrer dessa jornada, nós estamos a abordar muito acerca do Espírito Santo. Talvez você que nos visita pela primeira vez e entra apenas no texto de hoje, se você aprender que o Espírito Santo tem uma força, então não tem como uma força poder trabalhar a teu favor. Aleluia. Mas nós temos ensinado que o Espírito Santo de fato é uma pessoa. Aleluia. Assim como o Pai é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo, a qual nós precisamos ter comunhão com Ele, também é uma pessoa. Aleluia. Falamos sobre a igreja primitiva. Essa igreja, de fato, eles perceberam o valor, a importância da comunhão com o Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, tome nota, amém? Diz assim, e servindo eles ao Senhor, então disse o Espírito Santo, apartai-me. Está percebendo, igreja? Enquanto eles estavam na igreja a servir ao Senhor, a buscarem o Senhor, jejuando, adorando a Deus, amando ao Senhor, o Espírito Santo deu a voz de comando. Apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho mandado, ou chamado, obrigado.
E diz mais o versículo 4. Assim, estes enviados pelo Espírito Santo partiram. Aleluia. Olha a consciência da pessoa do Espírito Santo que a igreja primitiva eles tinham. Parceria. Eles tinham essa consciência. Eles não podiam se mover sem que o Espírito Santo desse o comando. Separam-me a Paulo e a Barnabé. Eu tenho uma obra para eles, não nesse lugar, mas em outro sítio. Aleluia. E quando os anciãos da igreja impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, oraram por eles e os despediram. E aí diz que eles, enviados pelo Espírito Santo, foram. E quais foram os resultados? Aonde que eles chegavam, eles impactavam nações, impactavam cidades através do poder. Porque o que eles acompanhavam, aleluia, é o mesmo que estava na pessoa de Jesus. É o mesmo que levava Jesus a agir no extraordinário, uma vida poderosa de sinais e milagres para a honra e glória do nosso Deus Pai. Aleluia! Diga parceria. No livro de Atos, ainda no capítulo 15, versículo 28, havia um problema na igreja primitiva. Tome nota, amém? Quando for para abrir, nós vamos mandar abrir. Havia um problema na igreja. Alguns judeus que haviam se convertido começaram a ensinar aos novos cristãos, os gentios que não são judeus, se eles não se circuncidarem, se eles não guardarem a lei de Moisés, não vão ser salvos. Então Paulo disse, não, desse jeito vocês estão a anular aquilo que Deus fez através de Jesus. O homem não é salvo por guardar a lei. O homem é salvo pela graça de Deus. Aleluia! O homem é salvo por ele crer em Jesus. Quando o homem toma essa decisão, o Espírito Santo entra em contato com o nosso espírito e muda o nosso interior. Então esses homens estavam querendo ensinar algo contrário, como acontece hoje. Pessoas ensinarem coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E quando a igreja reuniu, eles chegaram a uma conclusão final. E ali, quem deu o parecer final foi o Espírito Santo. Parceria. Diz a palavra, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não. Pareceu primeiro bem ao Espírito Santo e depois a nós. Então você tem que entender que o Espírito Santo, ele foi enviado para ser teu parceiro. Parceria, o propósito de Deus, ao nos dar o Espírito Santo, é o de tomar ou tornar a cada um dos filhos, dos seus filhos, parceiro no seu reino e na sua. Aí, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está percebendo, igreja? O Espírito Santo ao vir sobre nós, nós iríamos ser revestidos de poder. E ele disse, e vocês serão minhas testemunhas, não somente aqui em Jerusalém, mas como em Cafarnaum e até aos confins da terra. Aleluia! Nós não nos pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo, o Senhor. Para dizer o quê? Você não pode ser um cristão, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, tem comunhão com o Espírito Santo e você não quer fazer a obra de Deus. Você não quer servir a Deus. Alguma coisa está errado com esse cristão. Porque comunhão, koinonia, a palavra é parceria. Aleluia. E a igreja primitiva, eles entendiam que o Espírito Santo estava aí como seu parceiro para poder lhes ajudar nessa obra. Porque se o Espírito Santo não estiver presente, nós vamos fracassar. Se o Espírito Santo não estiver presente, vamos inventar argumentos como esse.
milagre já não existe hoje. Isso é falácia, isso é mentira. Deus está vivo, aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele operou no passado, Ele continua a operar hoje. E está operando na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. A segunda palavra é o quê? Participação. Participação, ele transmite a ideia de quê? Transmissão e comunicação. Agora, qual é o propósito? É o Espírito Santo, quando ele vier, nos comunicar alguma coisa, nos transmitir alguma coisa. Ali, o livro de João, capítulo 16, versículo 13 a 14. Amém? Vamos lá. João, capítulo 16. Amém? Olha o que diz a palavra. Mas, João 16, 13 e 14. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, diga, Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver o quê? Ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Só nesse texto, Jesus deixa claro que ele não está a fazer referência a uma força, mas está a fazer referência a uma pessoa como ele, inteligente como ele. Aleluia! Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará. Aleluia! Ele vos conduzirá em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não veio para falar de si mesmo, mas ele veio para glorificar a Jesus Cristo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-los há de anunciar. Aleluia! Então, amada igreja, você percebe que um dos propósitos pelo qual o Espírito Santo ele veio para ter comunhão conosco é nos transmitir alguma coisa. Aleluia! É nos comunicar alguma coisa. E isso que ele nos transmite e nos comunica, ele recebe diretamente do Pai. Ele recebe de Cristo. Por isso ele está aí para te conduzir no caminho certo e te mostrar qual é a vontade de Deus. A igreja hoje precisa trabalhar, desenvolver a comunhão com o Espírito Santo. É como um casal. As pessoas casam. Se esse casal não tiver comunhão, essa relação não vai perdurar. Está a perceber, igreja? O casal precisa ter comunhão para poder se conhecer, para poder fortalecer aquela relação. Esse é o propósito pelo qual o Espírito Santo, ele está conosco. Posso ouvir o teu amém? Amém. Agora, qual é o propósito disso? O desejo de Deus o Pai, ao enviar o Espírito Santo, é que cada crente o conheça o quê? Intimamente. Está a perceber, amada igreja? Por isso, quando aquele Espírito de verdade ou da verdade vier, ele vos guiará. Então, é para nós podermos conhecê-lo intimamente. Como? Através da sua voz. E deixa-lhe dizer, o Espírito Santo nunca vai te guiar fora da palavra de Deus. Quando te guia fora da palavra de Deus, então você está em perigo. Porque aí já não é ele, mas é um espírito maligno. Assim temos pessoas que hoje criaram religiões. Eles não ouviram o Espírito de Deus. Se ouvissem o Espírito de Deus,
se manteriam na palavra correta, na verdade, mas se desviaram. Como se não bastasse, se desviaram, também estão a desviar muita gente. Você está percebendo, igreja? Devemos ter cuidado. Sermos humildes e sinceros. Como diz lá no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 17, que nós devemos seguir a verdade em amor. Aleluia! E crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Aí nós temos, amém? 1 de João capítulo 2, versículo 2. O que diz aí a palavra? E vocês têm a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Aleluia! Amém. Mesmo quando um homem de Deus, um pastor, seja ele quem for, está a pregar a palavra, se você tem o Espírito Santo, se o que ele está a falar é de acordo com a palavra de Deus, você vai sentir um testemunho no teu espírito. Aleluia! Por quê? Porque vocês têm a unção do Santo. E essa unção nos ensina. Aleluia! Qual é a terceira palavra? Intercâmbio. Agora, esse aqui é interessante. Amém? Intercâmbio quer dizer o quê? Trocas, experiências, vivências e aprendizado. Deus enviou o Espírito Santo para que houvesse uma transmissão de alguma coisa. Aleluia! Para que houvesse experiência, para que houvesse vivência, aprendizado, intercâmbio. Aleluia! Ele trouxe algo dos seus para poder intercambiar conosco. Você está percebendo, igreja? Para poder nos levar numa vida de experiências com Deus. Vivenciar. Por isso é que a igreja primitiva foi uma igreja que impactou. Porque eles tinham essa consciência. A comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 6, versículo 3. Olha aí. Podemos fazer a leitura? E escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa, cheios de quem? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Versículo 5. E este parecer contentou toda a multidão. E aí diz o quê? E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8. Vamos lá, o que diz aí? E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes entre o povo. O Espírito Santo, ele veio para ter um intercâmbio conosco. Você está percebendo, igreja? Para poder nos levar numa vida, numa vivência de experiências com Deus, experiência dos seus, experiências sobrenatural. Glória! Ainda no capítulo 8, versículo 29, olha o que diz aí a palavra. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Glória a Deus. E no 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Glória a Deus. Olha como é que esses homens viviam o extraordinário.
Ele estava numa certa cidade e Deus envia um anjo. Lhe aparece e diz: olha, apronta-te, vai até o deserto de Damasco. Eis que lá há um eunuco etíope que eu quero que você lhe fale sobre Jesus. E aqui aprendemos que anjos, eles não pregam o evangelho. Está para a igreja? O evangelho é tua responsabilidade e é minha responsabilidade. Porque a experiência que nós temos de ser levantado do pó e ser trazido de cima, então você pode chegar para o teu irmão que também está para baixo, lhe dizer: eu consegui, você também pode. E quando Filipe chega naquele lugar, viu uma carroça e um jovem a ler a Bíblia, no livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo lhe disse: chega-te a esta carruagem. Ele estava sobre um comando, há uma voz que estava a lhe direcionar. E quando ele se aproxima, pede permissão, é convidado a subir. E ele perguntou para o jovem: você entende o que você está a ler? Aí começou o diálogo. O jovem disse: não estou a entender. Mas, olha, desde aquele ponto, Filipe começou a lhe falar sobre Cristo. E quando aquele homem entendeu a palavra, ele perguntou para Filipe: existe alguma coisa que me impede de ser batizado? Disse: não. Se tu crês em Jesus, pode ser batizado agora. Ele disse: eu creio. Assim que eles encontraram um lugar onde tinha água, desceram. Filipe pega aquele homem, ele põe nas águas para batizar. Quando ele levanta, automaticamente Filipe foi o quê? Desapareceu. Aleluia. Imagina no nosso tempo isso acontece. Vamos falar o quê? Esse pastor é o quê? Alguém falou a verdade. A resposta vai ser esse. Esse pastor é cozido, é assado. Mas isso não é um fato novo na igreja. Está percebendo, igreja? Por que nós perdemos o milagroso hoje? Por que nós perdemos isso? Há um homem de Deus, hoje em memória, o profeta T.B. Joshua. Um homem extraordinário, usado por Deus. Mas foi muito massacrado pela igreja. Foi chamado nomes. Quer dizer, as pessoas não entenderam. Por quê? Hoje estamos cheios de letras mortas. Igreja, com letras mortas não vamos conseguir convencer o pecador. Está percebendo, igreja? As pessoas precisam compreender que Deus está vivo. O reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em demonstração de poder e espírito. Aleluia! Uma vida de experiências sobrenaturais no poder de Deus, no milagroso. Homens que marcaram a nossa geração e gerações passadas, hoje são descritos como generais. A pergunta é: por que só que alguns é que manifestam o extraordinário e a maior parte da igreja fica no vazio? Porque esses homens desenvolveram a comunhão com o Espírito Santo. E eu estou a lhe garantir, se você também cultivar essa vida com o Espírito Santo, você vai experimentar o milagroso pelo poder de Deus. Agora, o que as pessoas vão falar de ti não interessa. Você sabe quem é a tua fonte. Você sabe quem é a tua origem. Aleluia! O que nós recebemos vem do Pai, igreja. E não há confusão. Aplauda o Senhor Jesus. Olha aí. Ao enviar o Espírito Santo ao seu povo, o objetivo do Pai é que, com estas experiências, os seus filhos pudessem vivenciar uma vida de experiências sobrenatural, no extraordinário, com o Espírito Santo. Esse é o propósito, igreja. Não um povo fracassado, sem vida com Deus, onde o mundo das trevas domina. Cadê a nossa experiência com o milagroso? Cadê a nossa experiência? Cadê o nosso intercâmbio?
Aleluia. Aquilo que vai nos levar numa vida extraordinária com Deus. Se o mundo das trevas podem e fazem, você vê pela televisão um show de magia e ficamos, uau, como é que isso é possível? É possível porque está conectado ao espírito do diabo. E agora nós que temos o Espírito de Deus, o que nós podemos fazer? Aleluia! Jesus disse, tu ao falar das coisas da terra, você não está a me crer. Se me falar das coisas dos céus, vocês vão se escandalizar. Está percebendo, igreja? Aleluia! Viver com Deus, igreja, significa viver uma vida de experiências extraordinárias no Espírito Santo. Ninguém pode dizer ao contrário. Senão, como você vai poder vencer o reino das trevas? Aquela entidade na família que se apresenta como pai grande e todo mundo tem que lhe ter medo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você tem que ter essa consciência. Aleluia! Ali, Romanos capítulo 8, 19. Mas antes disso, vamos ler João 14, versículo que? 12. Amém? João 14, versículo 12. Olha o que diz a palavra. Na verdade que vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará o quê? Maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Jesus está onde, igreja? Jesus está nos céus. Olha o que ele disse. Na verdade, eu vos afirmo. Se você crê em mim, você fará as mesmas obras que eu realizo. Isso não é exclusividade somente de Jesus. Jesus pode fazer aquelas obras porque o Espírito Santo habitava nele. Eu vos afirmo, aquele que crê em mim também fará essas obras e fará ainda maiores. Por que fará maiores? Porque Jesus, o ministério dele durou 3 anos e meio. Aleluia. Você sabe quanto tempo vai viver com Deus nessa terra? Está percebendo, igreja? Então é um tempo de muito milagre. Aleluia. É um tempo de você operar no sobrenatural de uma forma extraordinária, que as pessoas comuns vão ficar assustadas, vão ficar espantadas. Mas como é que isso é possível? É possível porque o Espírito Santo habita em nós. Diz mais. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará quê? Outro Consolador, para que fique convosco. Ou seja, para nós orarmos no nome de Jesus, e o nome de Jesus operar, é preciso o Espírito Santo. Tá, pessoal, igreja? Porque vai escrever que no versículo 13: e tudo quanto pedidos em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que nós pedimos, Senhor, eu quero experimentar o milagroso. Tudo que nós pedimos, Ele diz, vai fazer. 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Igreja, não está a dizer que um dia, não. Ele diz, eu farei. Isso é uma garantia absoluta. Aleluia! É uma garantia absoluta. Eu o farei. E a forma que ele vai fazer para confirmar, vai dizer que eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Assim como ele esteve comigo e me guiou a operar, está percebendo, igreja? Assim também, esse Consolador, ele vai estar com vocês para vos guiar a fazer o milagroso. 17. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode quê? Que o mundo não pode quê? Não pode receber por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará. Isso é maravilhoso, igreja. O mundo não pode receber o Espírito Santo, mas vocês vão lhe receber, porque vocês lhe conhecem. Vocês têm comunhão com Ele. Vocês têm parceria com Ele. Vocês têm participação com Ele. Vocês têm intercâmbio com Ele. Porque vocês o conhecem, porque habita convosco e estará. Duas coisas. Ele habita convosco e estará em vós. Ele disse mais: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Você não está sozinho, igreja. Não temas. Não temas. Você não está só. Tem que ter essa consciência. Aleluia! Tem que ter essa consciência. O Espírito da promessa, o Espírito da verdade, o Consolador habita em mim. Aleluia! Ele habita em mim. Romanos aí, capítulo 8, versículo 19. Olha o que diz a palavra. Porque a criação, a natureza, ele aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo lá fora, igreja, ele está à espera que você se manifesta. Diga: vizinho, é tempo de vivermos no topo da montanha. Vizinho, é tempo de você viver no topo da montanha. É tempo de você brilhar em Deus. É tempo de você viver o extraordinário com o Espírito Santo. Aleluia! Aplauda o Senhor, igreja. A palavra de Deus é clara, igreja. E nós estamos a trazer esse ensinamento dessa forma didática para você poder entender o ABC daquilo que é a comunhão no Espírito Santo. Aleluia. Eu profetizo na tua vida, igreja. Depois desse culto, a tua vida com o Espírito Santo vai ser diferente. Aleluia. Vai ser diferente, igreja. A partir de agora, você precisa dar um novo tratamento a essa pessoa divina que está em você e habita em você. Ele está com você e habita onde? Entenda isso. Aleluia. Nós temos aquela canção: Ele está em você, o Espírito Santo se move até no gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move. E você tem o valor, o Espírito Santo. Você tem valor, você tem valor, o Espírito Santo se move. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até no gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então
que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. E você tem o valor, o Espírito Santo se move. E você tem o valor, se move em você. Você tem, e você tem o valor. Aleluia. Preste atenção, igreja. Você vê como é que o bruxo se acha? O bruxo não se acha? O bruxo se acha. Por que ele se acha? Porque ele sabe o que ele tem. Você tem que se achar. Tá percebendo, igreja? Você tem que saber quem está em você. Aleluia! 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 Ele está em você. Aleluia! Ele está em você. Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas ele estará com quem? Com vocês, porque vocês lhe conhecem. Porque você lhe conhece. Diga, vizinho, você lhe conhece. Você lhe conhece, porque ele está em você. Ele habita em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor, igreja. Quando você sair daqui, carregue essa experiência. Aleluia. Ele está em você, igreja. Ele está em você. Não foi o apóstolo que falou. Não foi o presidente que falou. Porque nós podemos falar e se esquecer e não cumprir. Foi o próprio Jesus que disse: aleluia. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito de verdade. Aleluia. Que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, mas Ele está com você e habita em você. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito de verdade. Aleluia. Que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Quando você tem comunhão com Deus, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, as pessoas vão sentir a presença dele na tua vida. As pessoas não vão entender, mas alguma coisa diferente fulano tem. Não sei como explicar isso, mas ele tem alguma coisa diferente. É algo gostoso. Aleluia. Faz bem. Aleluia. Por isso, você não pode se dar o luxo de sujar teu coração. Não faz isso. Sujar o coração é para as crianças. Crianças espirituais. Você que já está crescendo no Senhor, é uma estratégia do diabo para te impedir de fluir do Espírito Santo. E deixa ele dizer mais, igreja. Quando você começa a ter comunhão com o Espírito Santo, o profético vai se abrir. O apostólico vai se abrir. Você vai começar a fazer coisas que ninguém mais faz. Está percebendo, igreja? Quando você começa a ter comunhão com o Espírito Santo, você vai entrar em dimensões. Você vai entrar em dimensões, igreja. Você vai acessar níveis no poder. Aleluia! E os invejosos vão te chamar nome. Isso é verdade, igreja. Comunhão com o Espírito Santo. Koinonia. A graça do Senhor Jesus. Nós experimentamos isso. Por estamos aqui, somos salvos. O amor de Deus Pai. Isso é uma realidade em nossas vidas. Agora temos que tornar real também a comunhão com o Espírito Santo. Parceria.
Comunhão quer dizer parceria, participação, intercâmbio. João capítulo, amém? Tome nota. Capítulo 16, versículo de número 7. Olha o que Jesus disse. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Aleluia. Estamos no ponto 4. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade. Não estou a vos mentir, estou a vos falar a verdade. Que é necessário que eu vá, vos convém que eu vá. Porque se eu não ir, o Consolador não virá a vocês. Mas quando eu for, eu vou vos enviar. Aleluia. Olha o que diz aí. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos crentes o quê? O dom do Espírito Santo. E disse-lhes que quando ele vier, ele viverá dentro. Agora, nesta ocasião, o Espírito Santo ainda não havia sido o quê? Aí João capítulo 7, versículo 39, diz assim: e isto dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Amém? Isso não está aí no texto, amém? Eu estou a ler só aqui. João 7, 39. Aí Jesus vai falar isso. Por quê? O Espírito Santo ainda não havia sido dado a ninguém. Porque para nós receber o Espírito Santo, primeiro, Jesus tinha que morrer e ressuscitar, depois fazer o quê? Subir aos céus. E ele já está lá. E ele já enviou. Você está percebendo, igreja? Jesus Cristo disse que era melhor que ele partisse e deixasse a igreja com o Espírito Santo. Por isso é que a igreja primitiva compreenderam perfeitamente a comunhão com o Espírito. A seguir, Jesus disse isso porque estava em um corpo de quê? Carne e osso, ou seja, ele era limitado. Ele não poderia estar aqui e ao mesmo tempo estar onde? Em Malange. Ele não poderia estar em Malange e ao mesmo tempo estar nos Estados Unidos, porque ele estava limitado a um corpo físico. E nesse corpo, lhe permitia que ele estivesse apenas em um lugar de cada vez. Mas agora, através do Espírito Santo, ele pode estar onde? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e os crentes em todos podem conhecer e experimentar sua presença em todos os. Você vai ouvir que Deus está fazendo algo na Nigéria, no Brasil, em Angola, em toda a parte do mundo. Por quê? Pessoas estão a experimentar a experiência do Espírito Santo. Você não está de fora, vizinho. Você não está de fora. Aí o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10, tome nota também, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, para poder cumprir todas as coisas. Hoje Jesus, ele está em nós através do Espírito Santo. Nosso ponto 4.2. Jesus Cristo agora pode vir dentro de todo quem? Dentro de todo crente, pelo Espírito. Ele pode viver dentro de cada um de nós, pelo Espírito Santo. Aleluia. Temos aí João 14, amém? Você pode abrir João 14, já estamos lá. João 14, versículo 21. Olha o que ele diz aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de quem? E eu o amarei e me manifestarei. Então, é importante você guardar a palavra de Deus. Aleluia.
Porque a palavra é viva, é vida. Ele diz, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Em outras palavras aqui, o sentido guardar é praticar a palavra. 22. Perdão, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará o quê? E meu Pai o amará. E viveremos para ele. E faremos nele. Ou seja, o Pai e o Filho, eles habitam em nós através do Espírito. E Paulo diz que Deus nos chamou para a comunhão do seu Filho. Você está comigo? A presença do Espírito Santo traz o quê? A plenitude da presença e do Filho. Isso significa que em todo lugar em que o Espírito Santo se manifesta, Jesus Cristo e Deus Pai fazem o quê? Por isso não tem como não acontecer o extraordinário. Está percebendo, igreja? Aí Mateus 18, 20, Jesus, ele vai dizer o quê? Vamos lá, Mateus 18, 20. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. Onde estiverem 2 pessoas ou mais reunidos, ele está dizendo, ali eu estou no meio dele. Diga, Jesus está aqui. O Pai está aqui. Mas lembra-se, o Pai está no céu. Jesus está onde? O Pai está aqui. Jesus está aqui através do Espírito. Então você percebe como é importante ter comunhão com Ele. Porque Ele é quem nos revela quem é o Pai e quem é o Filho. Aleluia! Os crentes começaram a ser cheios do Espírito Santo após 10 dias da ascensão de Jesus ao céu. Agora mesmo, o Espírito Santo vive dentro de quem? Vive dentro de quem? Vive dentro do Espírito de todo crente que recebeu Jesus Cristo em sua vida. E é importante você entender isso. Ele habita onde? Ele habita onde? No teu espírito. Está percebendo, igreja? A palavra de Deus para operar, tem que operar onde? No espírito. Porque se você falar só por falar, não vai acontecer nada. Mas se operar através do teu espírito, aonde o Espírito Santo habita, você vai ficar assustado. Você vai falar uma coisa e aquilo vai o quê? Vai se manifestar. Aleluia. Você está recebendo muita coisa, igreja. Está recebendo muita coisa hoje. Receba no nome de Jesus. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, 16. Tome nota, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse Espírito é proveniente de Deus. Você já não pertence a você mesmo. Você é propriedade de Deus. Você é propriedade do Espírito Santo. Igreja, Satanás é um mentiroso. Você tem que entender isso. O diabo é um mentiroso. E não é o que a gente vai falar. E Jesus disse, ele é o pai da mentira. Ele sempre mentiu desde o princípio. Então tudo que ele vai fazer é nos mentir, para que nós não entendamos, não conheçamos qual é o propósito de Deus para a tua vida. Então, em vez de vivermos uma vida prática com Deus, vamos ver uma religião. Religião é morta, não tem poder nenhum. Está percebendo, igreja? Uns vão fazer fumaça, rituais para ver se acontece alguma coisa. Não. O poder está em nós. Através da palavra, o poder é liberado. Aleluia! Aleluia! Olha o testemunho da irmã. Veio para participar da linha de oração, chegou tarde. Não lhe meteu na linha de oração.
ficou triste. Mas depois disse, não. Deus, toca no coração do teu servo. Eu sei que ele vai passar para poder tocar. Nem todos os domingos nós tocamos, mas ela usou a sua fé. Ou seja, através da fé de um, todo mundo pode ser o quê? Beneficiado. Usa ele, Senhor, para poder me tocar. Não aguento mais. Dor no peito. E estamos a chegar junto da pessoa. Até parece que combina. Tá tudo bem? Tá percebendo, igreja? Por que não pergunto para todo mundo? Justamente aquela pessoa. Olha a conexão no espírito. Em vez de tocar na cabeça como eu como, vou tocar onde? No peito. Papá. Está feito. Aleluia. Está o quê? Feito. Diga, o Espírito está aqui. Ele está para nos guiar. Só temos que obedecer o comando. Você está percebendo, igreja? Só temos que obedecer o comando. E o mais, Jesus fará. Aleluia. Propósito de sua vinda. Por que ele veio? Primeiro, ele é o conselheiro. Ele aconselha o crente em sua caminhada em todos os outros assuntos da vida. Ele dá conselhos sábios e verdadeiros em todas as... Tens que entender isso. Mais uma razão da necessidade extrema de você poder ter comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Então está perguntando, mas apóstolo, como é que eu posso ter comunhão com o Espírito Santo? Vou fazer uma pergunta. Como é que você tem comunhão com Jesus Cristo? Como? Falando com Ele. É a mesma coisa. Dirija-se a quem? A Ele. Espírito Santo. Em nome de... Mas também não tem que ficar esquisito agora. Que nem outro. Amém? Se subir no carro, ninguém pode sentar no banco de frente, porque é lugar de quem? Isso é estranho. Vão te achar de quê? De maluco. Na tua casa tem uma cadeira, ninguém pode sentar nessa cadeira. Essa cadeira é de quem? Isso é estranho. Está percebendo, igreja? Então não precisa ficar esquisito. Nós vamos se assustar contigo. Porque há quem, quer dizer, que é espiritualizar de tal magnitude, até saudar os irmãos em línguas estranhas. Está percebendo, igreja? Até a paz dele vai sair como? E eu digo, esse irmão é muito poderoso. Vai chegar lá no armário do guarda-fato, vai abrir. Espírito Santo, e agora? O que nós vamos vestir hoje? Ele pode até te dizer o que você pode vestir. Aleluia. Mas não é um hábito. Quer dizer, você tem que fazer disso, quer dizer, uma prática. Não. Não é preciso muitas vezes também você parar, dobrar o joelho. Espírito Santo, não. Ele está dentro de você. Fala com ele. No pensamento. Aleluia. Espírito Santo. E agora? O que podemos fazer diante dessa situação? Daqui a pouco vai subir uma ideia. Não pensa você que é teu pensamento, não. É ele que está a falar contigo. Capta logo aquela ideia. Põe em prática. Você verá resultado. Sabe uma boa maneira para você ver que no Espírito, para você testar que o Espírito está a falar contigo? Posso falar? Não vai ficar assustado? É nada, você dá oferta. Aleluia. Aí vem aquela voz, não dá nada. Mas aí vem aquela voz, dá sim. E vamos obedecer qual? Não dá nada. Vai trazer boi de revelação na tua cabeça. Tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo. Irmão, quando você obedece essa voz, é que nem aquela viúva de Sarepta. Ela deu a pouca farinha e o pouco azeite, sacrificou. Parecia ser que ele perdeu. Mas porque ele obedeceu a palavra do homem de Deus, a palavra de Deus, da panela não faltou o quê? A farinha. Da botija não faltou o azeite. Aí você fica com medo de dar dízimo, você tem medo que vai passar necessidade. Se nas coisas pequenas você não consegue obedecer nas coisas claras, o Espírito Santo
Então amanhã você está vendo alguém aí, um cara, uma cara aí. Você fica logo espantado. Mas alguma vai estar dizer, não é esse. Mas você está vidrado, uau, que fato. Que carro. Fico até arrepiado. Se eu dele olhar assim, ele vai viver arrepiado o tempo todo. Está percebendo, igreja? Aprenda a obedecer nas coisas simples. Está percebendo, igreja? Nas coisas práticas. Aprenda a obedecer. Porque Ele fala conosco. Ele nos comunica alguma coisa. Porque o propósito dele é nos impedir de cometermos. Está a entender, igreja? Esse é um dos propósitos de nos impedir de cometer. Por isso ele é o quê? O conselheiro. Conselheiro aconselha. Ele aconselha o crente em sua caminhada aqui. E em todos os outros assuntos da vida. Ele dá conselhos sábios e verdadeiros em todas as situações. Você precisa desesperadamente poder trabalhar a tua comunhão com o Espírito Santo. Você está comigo, igreja? Temos aí João 14, 26. O que diz aí? Preste atenção. Mas aquele Consolador, ou aquele Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? João 16, 14, 26. Você pode abrir. Qual é o segundo ponto? Ele é um professor. Ensina aos crentes as verdades de quem? E seu reino. E tudo mais que se relaciona com. Diz. Quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Ele é professor, ele é nosso mestre. Ele nos ensina. Aleluia. Nas coisas práticas da vida, nos ensina. Diz mais. Ele é o quê? É um despertador, um lembrete. Ele lembra ao crente do que Jesus disse e das coisas relacionadas ao plano de quem? Para a sua vida. Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho lembrar. Há muita coisa que quando estamos a preparar a mensagem, amém? Nós preparamos. Mas há muitos textos que começam a nos chegar enquanto estamos aonde? No altar. Por que ele nos lembra? Porque nós meditamos na palavra. Tá, pessoal, igreja? E às vezes no momento que você está a preparar, isso não vai te vir. Vais preparar aquilo que é o básico. Vou ensinar. Mas quando você está no altar, a unção começa a se manifestar. Então os textos começam a vir. Aleluia. Ele é o quê? Ele é o quê? Sabe, naqueles momentos difíceis, igreja? Naqueles momentos tristes. No dia mau. Aquele dia que você já acorda com uma notícia negativa. Está percebendo, igreja? Aquela notícia que quando você ouve em primeira instância, você perde já o chão. Ele é o Consolador. Porque se ele não estiver contigo para te consolar, você está perdido. Está percebendo, igreja? Porque às vezes nós atribuímos valor em certas coisas da vida. Pessoas, bens. E de repente essas coisas não são retiradas assim bruscamente. Perdemos o norte, sim ou não? Mas se ele está lá, ele vai te consolar. Ele vai te orientar. Consolador quer dizer que confortar o crente em sua vida. Não desista. Tudo vai dar certo. Em todas as outras esferas de quem? Da vida que ele poder encontrar. O texto é o mesmo, João 14, 26. Qual é o outro ponto? Ele é o quê? É o selo de? É o selo de garantia. Quando você recebe um produto, se não tiver selado é porque não é o quê?
Não é novo, não é de garantia. Sim ou não? Você vai devolver. Como é que pode me dar uma coisa que não está selado? Então não há garantia naquilo. Deus nos selou com o Espírito Santo. Somos originais. Somos um produto com valor. O Espírito Santo é o selo de garantia. Que pertencemos a quem? Jesus disse, Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é quem? Não é dele. Então o Espírito Santo é o selo de garantia que você pertence a quem? Você pertence a Cristo. Ele também é a prova de que herdamos a herança que nos foi o quê? De uma vida eterna. De uma vida eterna com Deus. Você pode depois ler esse texto na tua casa, Efésios capítulo 1, 13 a 14, amém? Diz que é a garantia da nossa... Versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Ponto 6 diz o quê? Ele é o nosso... Ele intercede por nós e também ora através de quem? Ele nos ensina como orar e orar para que a vontade de Deus seja quê? Prevaleça. O Espírito Santo é importante, igreja, para te ensinar a quê? A orar, para te conduzir na oração e a tua oração ter resposta. Aí Romanos 8, 26, ele vai dizer que o Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, amém? Então ele é que nos orienta a quê? Na oração. Diz mais, o Espírito Santo tem comunhão e amizade com quem? O crente deve se relacionar com o Espírito Santo como quem? Como amigo íntimo e parceiro. E deve estar consciente da sua quê? Da sua presença, sempre e depender. Eu quero que você leia comigo o ponto 5. Vamos lá, o Espírito Santo tem comunhão. Vamos lá, igreja. O Espírito Santo tem comunhão. O crente deve se relacionar com o Espírito Santo como amigo íntimo e parceiro. E deve estar consciente da sua presença sempre e depender dele. Aleluia. Então, medita muito nisso. Amém? Quando chegar em casa, vai continuar a estudar isso até você absorver essa verdade. 5, 7. O Espírito Santo trabalha junto com quem? Para cumprir a vontade. Ele trabalha e se manifesta de acordo com a fé do crente. Aqui tem outro ponto. Ele trabalha e se manifesta de acordo com a tua. Se você crê no muito, vai ver o quê? Muito. Se crê pouco, vai ver o quê? Pouco. O crente deve estar consciente da presença do Espírito sempre. Tem que estar consciente da presença dele sempre. E depender da sua capacidade e poder em tudo que você o quê? Em tudo que você faz. Você tem que ter essa consciência. E começa a treinar já, amém? Como? Momento a momento. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em mim. Estás a fazer alguma outra coisa no teu coração, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, eu te amo. Amém? De repente estás aí a fazer alguma coisa no teu coração, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Aleluia. E deixa ele dizer, igreja. Até mesmo quando tu tens um bom momento com a tua esposa, no teu coração diga, Espírito Santo, obrigado por esse momento. Aleluia. É maravilhoso. Aplauda o Senhor, igreja. É maravilhoso. Aleluia.